Olá, eu sou o professor Rubens Evangelista. Estou aqui mais uma vez com as reflexões racionais. Hoje com o tema A Graça Ininterrupta, superando o medo e a incredulidade. Muitas vezes aprendemos que Deus não se comunica conosco quando estamos com medo ou cometemos pecados. No entanto, isto não está de acordo com as Escrituras. Por exemplo, todos os discípulos de Jesus enfrentaram problemas e desafios, mas Jesus nunca os abandonou. Pelo contrário, ele permaneceu ao lado deles. De forma semelhante, Jesus está sempre conosco, mesmo nas adversidades, e caminha ao nosso lado. Um exemplo bíblico é o caso de Caim, que apesar de ter cometido o grave pecado de matar seu irmão, ainda assim teve um diálogo com Deus. Isso mostra que Deus continua a se comunicar com as pessoas, independentemente dos seus erros. No mundo contemporâneo, algumas pessoas semelhantes a Caim tentam buscar a aprovação divina através de seus próprios esforços e realizações. Elas falham em compreender que a graça de Deus é um presente merecido e não está baseada no nosso desempenho. Essas pessoas muitas vezes se ressentem quando veem os outros receberem bênçãos, questionando por que Deus abençoa alguém que, aos seus olhos, parece menos merecedor. Elas não entendem que as bênçãos de Deus são dadas por sua graça e não por méritos humanos. O Evangelho, como o entendemos agora, não foi explicitamente revelado no Antigo Testamento. Conforme descrito em Romanos, capítulo 16, verso 25, essa mensagem permaneceu oculta até um determinado momento. Posteriormente, no versículo seguinte, se declara que o Evangelho foi finalmente revelado e se tornou conhecido por todos. Este conceito é importante porque destaca que, independentemente do quanto o pecado possa ser abundante, a graça de Deus é ainda mais poderosa e está sempre disponível. Mas atenção, isto não significa que devemos pecar deliberadamente, mas sim que a graça de Deus é capaz de alcançar todas as pessoas, não importa o tipo ou a magnitude dos seus pecados. Deus determinou que o Evangelho deveria ser revelado a todos. Isso enfatiza a universalidade da mensagem cristã e a intenção de Deus de que todos tenham acesso à sua graça e salvação. Há uma distinção fundamental entre a lei e a graça na teologia cristã. Sob a lei, a obediência era considerada a condição prévia para receber as bênçãos de Deus. Ou seja, as pessoas tinham que seguir as regras e mandamentos para serem abençoadas. Ao contrário, sob a graça, a ordem é invertida. Deus nos abençoa primeiro, sem condições prévias. A obediência, então, surge como uma resposta natural e um fruto dessa graça. Não é mais vista como um meio para ganhar as bênçãos de Deus, mas sim como um reflexo do amor e da gratidão que temos por Ele. Além disso, Jesus, durante seu ministério, nunca julgou ou definiu as pessoas pelos seus pecados. Ele ofereceu cura e aceitação a todos, independente de seus erros passados. Esse aspecto de seu ministério enfatiza a natureza inclusiva e amorosa da mensagem do Evangelho. O avivamento na fé cristã é impulsionado pela crença verdadeira e sincera. Esse avivamento é sustentado pela fé em Deus e na sua palavra. No entanto, ele é prejudicado ou até mesmo encerrado quando os seres humanos começam a impor as suas próprias regras e leis, substituindo a orientação do Espírito Santo por mandamentos humanos. Essa ação inibe a verdadeira expressão do Espírito. O núcleo da nossa mensagem é que a justiça não vem através de nossas obras ou esforços, mas sim pelo que Jesus Cristo fez por nós. Portanto, a verdadeira obediência é uma questão de fé, não de seguir rigorosamente leis ou normas. Quando a nossa fé está alinhada com a verdade do Evangelho, nossas ações e vidas tendem a refletir essa fé corretamente. Muitas pessoas lutam com questões de moralidade e conduta, frequentemente assistindo sermões sobre mudança de caráter e técnicas de autocontrole. No entanto, esses esforços podem falhar se o sistema de crenças fundamental da pessoa não estiver alinhado com a fé cristã. Não se trata de ser bom ou mal,
mas de ter uma compreensão e uma crença corretas que conduzam a uma vida transformada. A essência da mensagem cristã é que o justo viverá pela fé. Isso significa que, ao ter fé correta, naturalmente, os resultados apropriados seguem aquele que crê. É importante crer no verdadeiro evangelho, como afirmado em Romanos capítulo 5, verso 9. De acordo com a Bíblia, somos considerados pecadores devido ao pecado original de Adão, e não meramente por causa dos pecados que cometemos individualmente. No entanto, pela obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos são justificados. A ênfase aqui é na obediência de Jesus e não na nossa própria. Quando focamos demais em nossa própria obediência como meio de ganhar a aprovação de Deus, corremos o risco de nos sentir desanimados e culpados quando falharmos ou desobedecermos. Ao contrário, ao concentrar nossa atenção na obediência perfeita de Jesus, entendemos que ele já nos justificou perante Deus. Assim, mesmo que nossa própria obediência seja falha, a obediência de Jesus, que é inquestionável e nos assegura uma posição de filhos diante de Deus. A batalha espiritual fundamental gira em torno do foco de nossa atenção. O diabo procura nos desviar, incentivando-nos a concentrar em nossa própria obediência em nossas ações pessoais. Essa estratégia tem como objetivo nos fazer sentir excessivamente inseguros. Ao contrário, Deus quer que nosso foco esteja em Cristo. Frequentemente entendemos a nos concentrar em nós mesmos. Mas para combater isso é crucial entender a segunda carta aos Coríntios 10, capítulo 4 e 5. Esses versículos nos ensinam a derrubar fortalezas de medo e crenças erradas, rejeitando as mentiras do inimigo e mantendo nossos pensamentos centrados e cativos em Cristo. Durante momentos de dúvida, como na ceia do Senhor, o diabo pode sussurrar perguntas: você foi obediente o suficiente? Você é digno? Tentando incutir um sentimento de fracasso ou culpa pessoais. Não devemos aceitar esses pensamentos como se fossem nossos. A ênfase deve estar em focar em Cristo e lembrar que nele nossa natureza pecaminosa foi crucificada. Resistir a Satanás muitas vezes significa ignorar suas tentativas de nos distrair com pensamentos negativos. Ao invés disso, devemos concentrar-nos no que é bom e verdadeiro. Muitas pessoas sofrem acreditando que seus pecados são imperdoáveis, sendo que o único pecado que é imperdoável é conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo e depois negá-lo. Esta é uma das estratégias do diabo, criar medo e dúvida em nossas mentes. Reconhecer essa tática é o primeiro passo para superá-la, mantendo a nossa atenção e a confiança em Cristo. Um erro comum na compreensão da fé cristã é acreditar que, se não confessarmos todos os nossos pecados, perderemos a comunhão com Deus. Essa crença pode levar a um ciclo constante de confissão para cada pensamento negativo ou sentimento de ansiedade e medo, resultando em uma espiral de depressão e desesperança. No entanto, é importante entender que o cerne do Evangelho de Cristo é a graça. Em vez de nos concentrarmos em confessar incessantemente cada pecado, pequeno erro, devemos lembrar que somos justificados pela obediência de Cristo, não pela nossa. Quando enfrentamos acusações ou dúvidas, podemos nos voltar para a obediência de Cristo e encontrar ali a nossa justificação. Estar em Cristo significa que devemos refletir sua presença em nossas vidas. Assim como somos considerados o doce aroma de Cristo, na segunda carta aos Coríntios 2,15, nossos pensamentos e palavras devem estar alinhados com essa realidade, demonstrando a influência e o caráter de Cristo em nossas vidas. De acordo com a Bíblia, Jesus Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar, purificou o tabernáculo celestial, garantindo que o diabo não tenha mais acesso ao céu. Essa ideia pode ser relacionada a Hebreus, capítulo 9, versos de 11 e 12, que fala sobre Cristo entrando no Santo do Santo Celestial, não feito por mãos humanas.
O diabo, que anteriormente podia acusar a humanidade diante de Deus, como visto em Jó, capítulo 1, verso de 6 a 12, agora está limitado a influenciar as pessoas aqui na Terra, usando estratégias de acusação e engano. 1 João, capítulo 4, verso 17, afirma que assim como Jesus é glorioso, santo e exaltado no céu, nós que cremos nele compartilhamos desta mesma posição espiritual neste mundo. Estamos cobertos pelo favor de Deus e pela fé participamos da dignidade e da autoridade de Cristo. A Bíblia também ensina que apesar de nossos melhores esforços, ainda somos imperfeitos. No entanto, nossos pecados e falhas não nos definem diante de Deus. Hebreus capítulo 4, 14 a 16, descreve Jesus como nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ele levou sobre si nossos pecados, e por isso não somos julgados por nossas falhas, mas somos vistos como justos diante de Deus por meio de Cristo. Certamente, a graça e a justificação através de Cristo não nos isentam da responsabilidade de manter a fé ativa e consciente nele. Na verdade, essa graça é um convite para um relacionamento mais profundo e uma transformação contínua, conhecida como metanoia. É um termo grego para conversão ou mudança de mente. A Bíblia enfatiza a importância dessa fé ativa em vários lugares. Por exemplo, em Tiago, capítulo 2, verso 17, é dito que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que a fé genuína em Cristo deve ser acompanhada de uma mudança visível em nossos comportamentos e atitudes. A metanoia verdadeira é uma transformação profunda que começa no coração e se manifesta em ações, palavras e pensamentos. Além disso, em Romanos 12, 2, somos encorajados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, o que é uma clara referência à metanoia. Essa transformação da mente nos leva a entender e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, enquanto a salvação vem pela fé em Cristo e não por nossos próprios esforços, é nossa responsabilidade cultivar essa fé, permitindo que ela nos transforme profundamente e nos guie em nosso caminho de crescimento espiritual e moral. Nós nos arrependemos por gratidão do favor imerecido da graça recebida. Gostaria de finalizar com uma oração para a vida de cada um que assiste esse vídeo. Que a bênção abundante do Senhor recaia sobre você, envolvendo-te com a proteção divina e as promessas de Deuteronômio 28. Que o Todo-Poderoso te guarde de toda enfermidade e doença, mantendo-te seguro de qualquer perigo que possa rondar. Que ele quebre cada cadeia e desfaça todos os laços mentais das trevas, libertando-te de qualquer opressão ou medo. Que o semblante do Senhor brilhe sobre a tua casa, cobrindo a tua família com uma bênção de paz celestial. Que ele derrame sobre você sua shalom, uma paz que transcende o entendimento, repleta de plenitude, prosperidade, saúde e bem-estar. Que essa paz divina seja a luz que guia seus caminhos, trazendo harmonia e graça em cada passo de suas jornadas. Que cada dia seja um testemunho vivo do amor e da misericórdia do Senhor, refletindo a beleza e a bondade de seu coração. Eu declaro isso para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.